Tranquilo. Vamos lá. Questão 52. Uma das teorias que explicam a origem dos elementos químicos em processos estelares apresenta reações que envolvem fusão nuclear entre isótopos dos elementos leves. Então, a questão aí, ó, que já provavelmente vai estar falando de radioatividade, reações nucleares, sei lá. Uma dessas reações é a da formação do isótopo lítio-7, representada na equação a seguir. Então, a pessoa deu a equaçãozinha aqui, ó, legal, tá? A gente tem aqui X, que a gente não sabe o que é, mais hélio. Isso aqui está dando lítio mais uma coisinha aqui, né? Que isso aqui é a radiação gama. Certo? Uma dos três tipos lá de radiação que normalmente a gente estuda aí para as provas, certo? Ela é a mais leve, né? Então a massa dela é 0. E ela tem um poder ionizante também nulo, porque a carga elétrica dela é nula. Então a gente assume que os números aqui, ó, atômico e de massa para a radiação gama são todos zeros. Vamos lá. Nessa reação, o nuclídeo representado por X tem número de prótons igual a, então a gente tem que descobrir o número de prótons, e a quantidade de nêutrons igual a. Então, calcule aí os prótons e os nêutrons desse elemento X. Para fazer isso, você que já vem estudando, né, já deve saber que você tem que pensar na conservação do número atômico e na conservação do número de massa para resolver essa questão. Se você ainda não lembra disso, né, não lembra ou não domina isso, então a gente faz assim, ó, bota lá o elemento X, pega aqui o outro que ele vai reagir, né, porque é uma fusão nuclear, então fusão vai pegar 2 núcleos e vai fundir, né, em um núcleo só, por isso que vai aparecer só um elemento químico lá depois da seta, que no caso que é o lítio, e isso provavelmente vai estar liberando alguma outra partícula aqui, né, uma radiação, né, partícula alfa, partícula beta, radiação gama, sei lá, às vezes, né, eventualmente até uma partícula subatômica. Então vamos lá, aí o que a gente faz? Coloca o número de massa de X, que a gente não sabe, e coloca o número atômico de X aqui embaixo, que é o número de prótons, né? Esse aqui é o número de prótons que ele tem lá no núcleo dele, é ele que a gente quer. Pega aqui o número atômico dos outros, né, e número de massa, escreve aqui, ó. E aquela coisa, né, rapaziada? Para nós, se para matemática os caras usam o símbolo igual, para química a gente usa seta, tá ligado? Então aqui para nós a seta é a mesma coisa da matemática, que é o igual, né? Aquele jeito. E daí a gente vai pegar lá a conservação. Então vamos começar calculando o número de prótons. Então Z, que é o número de prótons de X, mais 2, que é o número de prótons do hélio, né? É igual a 3, que é o número de prótons do lítio, mais 0, que é o número de prótons do gama. E aqui a gente vai fazer a continha. Z mais 2 igual a 3. Aí passo o 2 para lá, né? E aqui acho que vai ficar em cima. Vai ficar em cima, deixa eu fazer um pouquinho mais para cá. Passa o mais 2 para o outro lado, subtraindo. 3 menos 2, 1. Pronto, ó. Calculou aí o número de prótons do elemento X. Então, ou é letra A, ou é letra B, ou é letra E. Para calcular o número de massa dele, quer dizer, perdão, para calcular o número de nêutrons dele, a gente precisa calcular o número de massa. Porque o número de massa nada mais é do que o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, se a gente sabe o número de massa e sabe o número de prótons, a gente descobre o número de nêutrons. Então, vamos fazer isso aqui agora. Para fazer isso, a gente também vai fazer conservação. Então, agora a gente vai fazer a conservação das massas. Então, a massa do X mais a massa do hélio igual a massa do lítio mais a massa do gama, que é 0. Fechou? Aí faz, né? Passa para lá o mais 4, né? 7 menos 4. E a gente vai descobrir que o número de massa do elemento X é 3. Aí, ó. Já marcamos lá a letra A. Fechou? Resolveu a questão, já vai para outra, né, daquele jeito, sem perder tempo, né? A única questão aqui que eu acho importante ressaltar é que esse elemento químico aqui, por ter número atômico 1, é o hidrogênio, e por ter número de massa 3, ele é o isótopo trítio do hidrogênio, aquele que aparece no filme com o melhor Homem-Aranha de todos, que foi o Tobey Maguire. Quem discorda, né, tudo bem. Bom final de semana, valeu, é nóis. Até a próxima.